Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, principalmente porque esse vídeo eu estou gravando na semana do Natal e é uma semana que tem uma energia boa, né? Uma energia melhor, as pessoas estão melhores e então a gente pensa assim que traz um novo sentido para a vida. E na semana passada, no vídeo anterior, eu falei sobre a quantidade de mundos que tem, né? Infinidade de mundos. Falei sobre a Terra, que é um mundo de prova e expiação. Falei que a Terra já está no mundo de regeneração, que está engatinhando, é claro, muito lentamente. Ela está engatinhando e nós estamos entrando nesse mundo de regeneração. E assim, lembrando que é a semana do Natal, nessa semana tem muito sofrimento para as pessoas que perdem alguns de seus membros aí, seja idoso, seja de qualquer idade. É uma semana de sofrimento também, passa a ser uma semana de sofrimento. Mas eu gostaria de passar aqui para vocês. Eu sei que todo mundo sofre quando perde um ente querido. Isso é fato, nós estamos aqui nesse mundo e nesse mundo nós somos assim, todos nós. Eu, por exemplo, Fátima, não é porque eu sou espírita que eu não sofro a perda de um ente querido, né? Que a gente não sente falta, não sente saudades, todo mundo. A única diferença é que a gente compreende mais, a gente sabe o que acontece com essas pessoas. Aí quando parte um idoso, ele já fez tudo, já formou família, já criou filho, já deixou tudo certinho aqui e às vezes deixa até bens, né? Deixa herança aí para os filhos e filhos, netos aí. E a gente não sente tanto, não sofre, porque a gente tem em mente que ele cumpriu a encarnação dele. Só que erroneamente a gente acha que quando vai um jovem, um adolescente, uma criança, ela não cumpriu a encarnação. E a gente sofre com isso? Sim, a gente sofre, mas a gente tem em mente que essas pessoas também cumpriram a encarnação delas. Porque muitas vezes, quando parte uma pessoa nova, ela parte porque ela já cumpriu o que ela veio fazer. Ela tinha um complemento de encarnação aí, porque ela vai fazer ela tem uma outra proposta de vida. E essa pessoa vem e, diferente de muitas pessoas que estão cometendo mal aqui na Terra, né? Pessoas mais velhas, pessoas adultas aí que tá atrapalhando a vida de outras pessoas, está trazendo malefícios, que essas pessoas às vezes quando são retiradas, elas vão passar pelo umbral, de acordo com as necessidades dela e com o merecimento, e vão para mundos inferiores. Mas nós temos as pessoas que vão mais cedo, principalmente as que vão mais cedo, que elas vão porque elas concluíram e elas precisam voltar para esse mundo de regeneração para fazer algum trabalho. Então elas complementaram uma encarnação, vão embora, lá se preparam melhor e voltam zeradas para dar início numa outra encarnação. E aí elas voltam preparadas para trabalhar nesse mundo de regeneração que nós estamos aí encaminhando. E muitas vezes elas voltam na mesma família, porque elas voltam para encaminhar os familiares para onde precisa. Então, às vezes elas voltam lá como neto, bisneto de um irmão, de uma irmã ou da própria mãe. E dependendo assim do conhecimento dela, porque aqui ninguém sabe quem tem mais, ninguém sabe assim, né? Mas quem tem mais conhecimento, quem é mais desenvolvido espiritualmente falando, qual que é? Um ou outro? Às vezes uma criança
tem um espírito muito mais evoluído do que um ancião, não é assim? E essa criança, às vezes, todo mundo acha aí, é uma criança comum, aí tá brincando, tá fazendo, tá tudo normal. E não, ela veio concluir, pegar informações, voltar e depois ela volta. E muitas vezes ela volta em pouco tempo, tipo assim, o que a gente chama de pouco tempo é 20, 30 anos, né? Que é o pouco tempo que a gente chama. E às vezes essa pessoa vem. E por que eu tô falando sobre isso hoje? Porque nós estamos na semana do Natal e quem perdeu seus entes queridos entre outubro, novembro, dezembro, que são assim os últimos meses do ano, as pessoas trazem muito sofrimento para essa data, para o Natal, porque nós temos o hábito de reunir famílias inteiras, a maioria de nós, né? É claro que às vezes assim pessoas passam o Natal sozinho, tal, por causa da vida moderna, como o que nós estamos vivenciando hoje, mas sempre procuram se reunir, né? Procura fazer pelo menos um jantar, um almoço com várias pessoas, né? Com pessoas que gostam, que tem mais interação. Nós costumamos fazer isso. Mas quando se perde um familiar nesses últimos meses do ano, fica dolorido, fica uma data dolorida, às vezes a pessoa não comemora e é compreensível, porque é muito sofrimento nesse dia, que a pessoa queria aquela pessoa ali, então fica mais difícil. Então hoje eu optei por falar sobre isso, para que as pessoas saibam que o sofrimento é natural, só que tem que pensar que o outro partiu porque chegou o momento dele, porque ele cumpriu a jornada, independente da idade que tinha, se tinha 90 anos ou se tinha 9, não tem importância isso. E cumprindo a jornada, todos nós temos que voltar. Existe, aí às vezes as pessoas ficam, se eu tivesse cuidado mais de um idoso, né, que a pessoa cuida, se eu tivesse cuidado mais, tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, isso não existe, porque ele só vai porque ele encerrou o ciclo dele, e nós temos ciclos diferentes, é como se fosse uma viagem que nós fazemos. Eu gosto de trazer esses exemplos assim. Então, se eu vou fazer uma viagem lá para o Japão, por exemplo, e tenho um ano para ficar lá para fazer um curso, para aprender 1 ano, 5 anos, eu vou demorar no Japão. Vou demorar um tempo, né, de 5 anos, vamos supor. Mas se eu vou somente fazer um passeio, eu posso demorar somente uma semana, um mês, no passeio que eu vou, e é rápido. Então essas pessoas que vêm e demoram para ir embora, elas tinham uma viagem longa, tinha compromisso longo para fazer. A pessoa que chega, que vem e fica pouco tempo aqui, ela tinha uma viagem curta, porque ela ia resolver tudo que ela precisava, ela resolveu tudo que ela precisava resolver nesse tempo curto. Então, apesar de eu saber que as pessoas sofrem, eu não, né? Todo mundo sabe que as pessoas sofrem mais nessas datas comemorativas. Eu gostaria de propor que nesse dia, em vez de ficar mais focado em uma comida melhor, em presentes, essas coisas assim, que só tem sentido comercialmente falando, e a gente gosta de uma comida diferente, né? Uma comida mais gostosa, mais assim. Em vez de a gente ficar focado só nisso, a gente se lembrar que primeiro que o nosso ente querido, ele está bem, ele está do outro lado cumprindo a proposta dele. E mais importante do que isso é que nós estamos comemorando a chegada de Jesus aqui na Terra, que foi quem nos deixou ensinamentos, nos deixou bons exemplos. Então, é mais importante isso. E aí, a minha proposta maior é que a gente se lembre de Jesus e converse com Ele e peça para que ele designe alguém para cuidar do nosso ente querido, para fazer com que ele trabalhe melhor e fazer com que a gente
pense melhor, pense nisso e entenda que esses entes queridos foram exatamente no momento que eles tinham que ir. Foram em outubro, novembro, dezembro, que são meses que nos trazem mais sofrimento numa data comemorativa como o Natal? Foram. Porém, não é culpa deles, né? Porque quando foi feito esse acordo, eles não... Ninguém pensou que ia ter Natal, que ia isso, que ia aquilo. Então, faça uma oração para essa pessoa, eleve o seu coração a Jesus, eleve o coração para as pessoas que se foram, faça uma boa oração, se puder colocar uma música, né? Uma música bonita, não essas músicas mundanas, né? Mas uma música mais bonita. E agradecer Jesus pela vinda dele, agradecer a nossa mãe universal, né? Por ela ter se proposto, né? Aceitado essa proposta divina. E aí, um bom jantar para todo mundo, né? Um bom encontro. E que as pessoas possam se unir cada vez mais como se fossem elos de uma grande corrente. Então, Feliz Natal para todo mundo e até o próximo vídeo.